Há uma pergunta aqui que queremos ir direto à resposta dela e depois a gente vai aqui elaborar com você como isso se processa. A pergunta é: como lidar com os problemas da vida? Rompendo com eles? Essa é a resposta. Rompa com os problemas da vida. Agora vamos elaborar com você aqui como isso se processa. Quando você olha para a vida, você vê problemas nela. Mas é o seu modo de olhar que lhe faz ver problemas na vida. Quando você acorda pela manhã, está chovendo ou está fazendo sol. Isso não tem nada a ver com você. É o movimento da vida. Então, um dia de sol ou de chuva não é um problema, a não ser que você queira ir pescar ou ir para a praia ou fazer um piquenique no parque. Se é um dia de sol, é ótimo para um piquenique. Se é um dia de chuva, acabou com o seu piquenique. Então você tem um problema. Se é um dia de chuva, acabou com o seu dia de pesca. A não ser que você goste de pescar chovendo. O que é de verdade um pouco raro, um pouco difícil. Assim, se estamos num dia de sol e você tem um programa feito, você já estabeleceu um programa de ir para um piquenique ou para um passeio no parque, mas está chovendo, você tem um problema. A chuva não veio para trazer um problema. A chuva veio porque ela veio. Veio porque é o dia dela, é o instante dela, é o momento dela. A chuva é a vida. A vida é o que acontece, do jeito que acontece. O seu modo de avaliar o que acontece, se isso se ajusta ou não aos seus planos, é que irão determinar se isso é ou não um problema para você. Portanto, os seus planos é que determinam. Na realidade, eles não estão determinando. Me parece que se trata mais de uma convicção, de um dogmatismo, de um modo dogmático de sentir como a vida é. O que a vida representa nesse instante que determina o problema. Então, aqui o ponto número 1 é que não há problema na vida. Ela é como ela é, acontece como acontece. O problema surge quando o seu modo particular de ser alguém se mostra, é a sua avaliação, é o seu julgamento, é a sua aceitação ou rejeição. Então, são assim os problemas. Os problemas existem para a pessoa. Os problemas não existem sem a pessoa. Qual será a verdade sobre você? Você é um conjunto de planos. Você é um conjunto de projetos. O ser humano, ele é carregado, pesado, oneroso de desejos e medos. Todos os nossos problemas se estabelecem nesse formato psicológico de ser alguém, de se ver como alguém. Na vida, temos a vida e temos alguém vivendo.
Então, temos a vida como ela acontece e temos alguém vivendo a sua particular vida e contrastando com a vida. Esse contraste, essa forma de contrastar, sustenta a separação. Assim, o sentimento é de separação. O contraste nos dá esta separação. E é interessante o nosso comportamento, o nosso formato de pensamento presente, com essas expectativas de intenções, de desejos, de projeções do que deveria ser, do como poderia ser, do que deve ser, que nos coloca dentro de problemas. Vem você e pergunta como lidar com os problemas. Aqui não se trata de lidar com os problemas, aqui se trata de investigar a natureza desse elemento presente, que sustenta os problemas. Se você acorda pela manhã e percebe que é um dia de sol, e você tem um piquenique, você vai para o piquenique. Mas se você acorda pela manhã e é um dia de chuva, e você tem um plano, um projeto de piquenique, ou de um passeio no parque, e percebe que a chuva está gerando um impedimento, isso só se constitui um problema quando você resiste internamente, psicologicamente. Assim, essa resistência psicológica, essa negação do fato a partir de uma ideia é o problema. Reparem como é interessante isso aqui. Você não tem nenhum problema sem a ideia. É a ideia que sustenta o problema. Os fatos não são problemas. A ideia sobre os fatos. Essa ideia é o problema. Assim, nossos problemas se assentam no pensamento, porque se assentam nas ideias do que poderia ser, do que deveria ser, ou do que não deveria ter sido. Você não lida com a verdade da ideia. O que você tem na ideia é a imaginação. Não lidamos com a imaginação. Lidar com a vida, com os fatos, isso não é um problema. Mas a ideia sobre os fatos, a ideia sobre a vida, o pensamento de lidar com ideias sustenta os problemas. Elimine as ideias e você não terá problemas. Porque os fatos não causam problemas. As ideias causam problemas. E ter que lidar com uma ideia é ter que lidar com uma imaginação, com uma projeção, com um ideal, com aquilo que deveria ser. Notem como é interessante isso. Aquilo que deveria ser não é. Aquilo que deveria ser não representa a realidade. Representa um pensamento, uma ideação, uma imaginação. Em nossas vidas, nós estamos dentro, do ponto de vista psicológico, de um projeto, que é o projeto de alguém, da pessoa, desse mim, desse eu.
Nesse projeto haverá sempre insatisfação, conflito, sofrimento, contradição e problemas. Porque estaremos sempre lidando com o deveria ser, com o poderia ter sido, com o que será. Então temos a presença de um elemento aqui que sustenta os problemas. Aqui, quando eu tenho dito para vocês que a vida não tem problemas, é porque estamos vendo com clareza isso aqui. Que os fatos são fatos. Não podemos contestar aquilo que é, porque aquilo que é são os fatos. Então não há problema na vida, há problema nesse mim, nesse eu, nesse projeto, nessa ideação, nesse pensamento. O que deveria ser é um problema. O que não poderia ser é o problema. O que poderia ter sido é o problema. Isso é psicológico? Isso está dentro do modelo do pensamento? E repare, isso acompanha sempre a noção do tempo. Enquanto o que é um fato que está aqui e agora. O que deveria ser é algo que está no passado ou no futuro. O que poderia ter sido está no passado. O que poderia vir a ser está no futuro. O que será está no futuro. O que foi está no passado. Então, a base da nossa vida, da particular vida do eu, do mim, do ego, é uma vida que se assenta no modelo do pensamento. E, portanto, desta noção de passado, presente e futuro. Aqui estamos com você tomando ciência da realidade do que é. A ciência da verdade dos fatos, sem a presença do eu, do ego, que é esse modelo do pensamento, que é essa sustentação do tempo, do ideal, do passado ou do futuro. Sem isso, não há problema na vida. Não sabemos lidar com a vida como ela acontece. Não é só dessa estrutura da vida externa, onde eventos acontecem, situações surgem, acidentes podem acontecer. Na vida tudo pode acontecer. Externamente, a vida é esse mistério, onde ela acontece do jeito dela. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece, do jeito dela. Então, nem externamente, nem internamente. Isso porque nos falta uma visão da verdade, da totalidade da vida, o que abrange uma compreensão direta da verdade do que é externamente e do que é internamente. Não sabemos lidar, por exemplo, com as nossas emoções. Não sabemos lidar com os nossos pensamentos, ou sentimentos, ou sensações. Isso é parte da vida que acontece aqui, dentro de cada um de nós, quando nos deparamos
com o momento presente? Quando um pensamento surge, você não sabe lidar com ele. Quando um sentimento ou emoção aparece, você não sabe lidar com isso. Uma das perguntas que as pessoas fazem é como lidar com as emoções, assim como lidar com os pensamentos. E só fazem essa pergunta porque, de fato, o ser humano não sabe lidar com isso. Ele não conhece a estrutura, a mecânica, a forma como o pensamento surge, aparece e se sustenta. Olhe para você. Quando o pensamento surge, ele aparece. Ele é só um acontecimento também da vida. Lembram da chuva? A chuva é um acontecimento da vida. Você não tem controle sobre isso. Um pensamento é também um acontecimento da vida. E nós temos uma ilusão, a ilusão de poder controlar esse acontecimento, o que de fato não é verdade. Se você pudesse controlar os pensamentos, você não teria os pensamentos que não quer ter. Se de fato você fosse o pensador desses pensamentos que tem, você escolheria com muito cuidado os pensamentos. E você não pode fazer isso. Eles acontecem, eles surgem. Todos nós temos, de uma forma muito clara, isso. A experiência, por exemplo, de deitar para dormir e não conseguir dormir, em razão da presença dos pensamentos. E não adianta você reclamar com eles, gritar com eles, brigar com eles. Você acredita ser o pensador. Então pare os pensamentos. Vamos, pare os pensamentos. Se livre deles. Apenas diga não para os pensamentos. Repare. Veja o que acontece. Todos nós sabemos disso. Que os pensamentos, eles chegam, permanecem por um tempo e desaparecem. Nós não controlamos os pensamentos. Isso pelo simples fato de que nós não os fabricamos. Não somos nós que fabricamos pensamentos, que trazemos os pensamentos e liberamos os pensamentos quando queremos. Eles aparecem exatamente como a chuva. A chuva, quando chega, fica por um tempo e depois para, e ninguém controla. Assim são os pensamentos dentro de você. As pessoas tentam nos ensinar truques para lidar com os pensamentos. E assim nos ocupamos com outros pensamentos para nos livrarmos daqueles primeiros. Mas essa ocupação, veja, é uma ocupação do próprio pensamento. É um jogo do próprio pensamento. Não tem você como sendo o autor do pensamento. Então não sabemos como a mente funciona. E eu tenho dado um exemplo aqui, muito simples disso. Por exemplo, agora aqui nesse instante, qual será o próximo pensamento que você vai ter? Vamos lá, escolha um. Percebe? Apenas olhe para dentro de você e escolha o próximo pensamento que você vai ter. Você não pode. Assim como não pode determinar qual será o próximo pensamento nos próximos 2 minutos que irá surgir dentro da sua cabeça. E por que não pode nada disso? Porque não existe tal coisa como um elemento presente responsável pelo pensamento, assim como pelas emoções,
ou sentimentos. Então vejam como é fascinante nós termos uma compreensão de nós mesmos, estudarmos a nós mesmos. Então ficará claro que, assim como a vida que acontece lá fora não é um problema, aquilo que acontece aqui dentro não precisa ser um problema, desde que você descubra a verdade sobre o pensamento, ou sobre a emoção, ou sobre o sentimento, como ter uma aproximação de suas reações. É isso que estamos com você trabalhando aqui, lhe mostrando como se aproximar destas reações que surgem, assim como se aproximar daquilo que acontece externamente. Então, a ciência de como olhar para o que acontece lá fora e como olhar para o que acontece aqui dentro lhe permite ir além da mente egóica, além desta mente do eu, desta consciência como nós conhecemos. E se isso se torna possível, a vida se mostra sem problemas. Porque o sentido do eu, do ego, desse pensador, desse observador, que é esse elemento que está sempre contrastando com a vida e se vendo separado da vida, ele desaparece. E se ele desaparece, a realidade da vida não carrega problemas. Será possível isso aqui? Veja, a resposta é sim. Quando será que alcançarei isso? Repare, você está de novo introduzindo o tempo como um projeto, como uma ideia, como uma esperança, como uma crença. Não se trata de quando, se trata desse instante. A realidade da vida se revela em pura compreensão nesse momento. Aqui estamos juntos investigando como ter uma aproximação direta desse despertar espiritual, desta inteligência espiritual, desta realidade divina, que é a realidade do seu ser. Aqui estamos juntos aprendendo a ter uma aproximação de nós mesmos. Então se revela como você funciona. Uma compreensão direta de como você funciona é uma compreensão, repare, real da vida como ela acontece. Porque não existe tal separação entre você e a vida. Esse contraste é um contraste criado pelo pensamento, criando a imaginação de alguém presente, tendo uma particular vida. Isso é uma ilusão. Não há separação entre você em sua natureza real e a vida como ela acontece. Então temos aqui a ciência da beleza de uma existência livre do sofrimento, livre de todos os problemas. Porque o que são esses problemas? São os problemas de ordem psicológica, são os problemas de ordem do eu, são os problemas de ordem desse tempo. Eu fui, eu sou e eu serei. Ou eu não tenho e eu terei. Ou não deveria ser assim, poderia ser diferente.
Observe que tudo isso requer a presença do pensamento. E o pensamento funciona em cada um de nós de uma forma mecânica, automática, inconsciente, de uma maneira reativa. Esta memória presente em nós está assumindo todo esse psicológico controle ilusório desse mim, desse ego. E é isso que está sustentando os problemas. E toda forma de sofrimento são problemas. Assim, não temos só os problemas, assim chamados externos, criados pelo pensamento. Temos esses problemas internos também produzidos pelo pensamento. Podemos romper com o pensamento. Portanto, podemos romper com os problemas. Aqui nesse instante, a verdade se revela quando o passado não está, que é o pensamento, que é o eu. Então, tomar ciência da verdade divina, da verdade deste ser, é o despertar da consciência, desta real consciência, desta natureza divina, desta natureza de Deus. Então, olhe para isso de perto, perceba a importância de romper com o tempo. Você não precisa do tempo. Toda esta ilusão de ser feliz amanhã, ter paz amanhã, encontrar o amor amanhã, encontrar Deus amanhã, tudo isso está no pensamento, nesse projeto desse tempo que o pensamento tem estabelecido, nesse vir a ser, nesse alcançar, ou nessa ideia de se livrar de problemas. Quando a realidade deste ser floresce, temos o fim desta ilusão do eu, do ego, da pessoa. Então a vida se revela como ela é. A beleza deste ser é a presença do amor. E não há problema no amor. Não há problema nesta liberdade. Não há problema nesta presença de pura consciência, onde o eu, o ego, não está. É por isso que estamos aqui com você em encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos investigando com você todas essas questões para o despertar desta inteligência, para a realização desta verdade divina, que é você em seu ser. Assim, sábado e domingo estamos juntos aqui nesses encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais. Também fazemos retiros. Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, e só fará se você estiver realmente queimando por isso nesta vida, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, internamente estamos vivendo dilemas, contradições, estamos vivendo quadros de
insanidade, em razão da presença dessa qualidade de memória, que são nossas memórias psicológicas.